Vamos iniciar hoje os capítulos 20 e 21 do livro Gênesis. Nós estamos acompanhando aqui a história do Abraão, aquele que foi considerado amigo de Deus, porque ele pertencia àquela linhagem de homens piedosos, homens crentes, mas cujo coração não estava voltado para os interesses da vida temporal. Abraão estava mais ocupado em servir a Deus e fazer todas as vontades do Eterno. E nesses capítulos aqui, a história toda gira em torno dele, da figura de Abraão e da sua mulher Sara. O capítulo 20, segundo alguns estudiosos, ele é quase uma repetição da história contada no capítulo 12. Abraão havia feito um trato com Sara, sua esposa, que era meia-irmã, de que quando chegassem a uma terra estranha, que ela dissesse ser apenas a sua irmã e não a sua esposa. Isso porque era comum que os reis, quando se interessava por uma mulher e ela fosse casada, eles acabavam tirando a vida do marido para ficar com a mulher no seu harém. E Abraão, ele tinha esse combinado com Sara. E aqui se repete a história que foi narrada lá no capítulo 12, quando diante de uma dessas figuras, esses governantes, ele colocou a Sara como a sua irmã. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Então esse rei, chamado Abimeleque, ele reinava lá nessa região chamada Gerar. Ele tomou para si a Sara e levou-a para o seu harém. No versículo 3, a palavra diz que Deus veio até Abimeleque em sonhos de noite. Aqui nós temos mais uma dessas manifestações do plano invisível àqueles que vivem aqui na carne, dessa vez através de sonhos. E nós, como povo de Deus, também podemos ser avisados em sonho de alguma coisa que está para acontecer. Isso pode ser tanto no âmbito da nossa vida pessoal, como também no âmbito da nossa vida na igreja, no meio das ovelhas do Senhor. Por isso, nós precisamos estar bem atentos aos nossos sonhos. É claro que a maioria dos sonhos que temos são manifestações do nosso próprio psiquismo. E como é que nós podemos separar os sonhos que são manifestações do espírito daqueles que são sonhos psíquicos? Os sonhos da nossa mente geralmente mudam de forma, de um momento para o outro. Os sonhos que são de natureza espiritual, que são revelações do Espírito, ele não muda de forma. É como se a gente estivesse vivendo ali uma situação que é nos revelada, e a nós, nesse momento, também é dado o entendimento daquilo que nós estamos sonhando.
Quando o sonho é uma revelação do Espírito de Deus, que deseja nos avisar alguma coisa, além de nos fazer sonhar, ele também nos dá o entendimento. Daí não é necessário que a gente procure alguém para que interprete por nós os sonhos. Os sonhos de revelação, as relações entre nós e o Espírito de Deus, não são muito comuns, mas podem acontecer. E qual a razão da gente não sonhar com frequência com as coisas do Senhor? A nossa mente, ela infelizmente está muito envolvida com as coisas da vida terrena. O nosso psiquismo, ele fica como que enlaçado, como que prisioneiro das ideias e das coisas da vida temporal. Por isso, quando vamos dormir, a nossa mente, ela procura se organizar. Ela está sofrendo durante o dia muitas pressões vindas das preocupações que nós temos com as nossas incertezas, os nossos medos, a nossa insegurança. E dessa forma, ela sofre muitas agressões durante o período da nossa atividade diária. E quando nós vamos dormir, a nossa mente, ela procura se organizar, ela procura uma determinada estabilidade para que haja um repouso da alma. E ela venha, no outro dia, a assumir novamente as suas atividades em melhores condições do que aquela que ela teve no dia anterior. Daí, nós precisarmos ter uma certa qualidade de sono. É necessário repousar para que a mente também se organize. E nessa organização das atividades diárias da nossa mente, ela provoca esses sonhos, como se fosse para se livrar das pressões psíquicas internas que a pessoa está sofrendo. Os sonhos têm esse papel, é como uma válvula de escape. Todas as pessoas sonham, embora nem todas se lembrem daquilo que sonharam. Tem pessoas que não se lembram do que sonharam, mas todas, sem exceção, eles sonham durante o seu sono físico. Separemos, então, quando houver um sonho de natureza espiritual, lembremos que ele é acompanhado da revelação daquilo que significa. E ele não muda de forma. E nós também ficamos bastante impressionados, sem sentir medo, com as coisas que nós vimos. Quando nós sentimos medo, é porque nós estamos sofrendo agressões de espíritos malignos. Os espíritos malignos, eles podem também se enfiar no meio dos nossos sonhos e nos agredir através de pesadelos e sustos que podem eles nos dar durante o nosso período de repouso. Sendo assim, irmãos, nós vemos aqui no versículo 3 que o Espírito do Senhor, aqui fala que é Deus, né, mas deve ser um anjo, que veio para falar a Abimeleque durante o momento em que ele estava dormindo. E ele disse para o rei: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ele não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, o Abraão, ela é minha irmã, e ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e impureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso,
e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Então, o rei Abimeleque não tinha ainda se deitado com Sara. E Deus disse, olha, você não pode se deitar com ela porque ela tem marido. Ele fala, mas eu estou inocente no caso, uma vez que meu coração está limpo e as minhas mãos também. Por que eu deveria sofrer as consequências de uma atitude que foram culpados Abraão e Sara, que colocaram essa situação? Aí Deus disse, tudo bem, só que não pode. Se acontecer de você se deitar com ela, você morrerá e todas as coisas vivas à tua volta. Então Deus estava repreendendo duramente aqui o rei para que ele não passasse pela sua cabeça ficar com a mulher do Abraão. Aqui também a palavra no versículo 5, ela já traz um germe de desenvolvimento da vida moral. Nós vemos que a lei ainda não foi revelada. A lei viria bem mais tarde com Moisés. As regras que Deus estabeleceu para guiar a vida do povo. Mas a gente percebe aqui que os reis, eles tinham uma ideia de uma vida moral relacionada com o que era certo e com aquilo que era errado. Então ele diz assim, o meu coração é sincero e as minhas mãos puras. E nós também temos que pensar nisso, porque um coração que não é sincero e uma mão suja, que tem feito coisas que não convém, geram sofrimentos para aquela pessoa. O nosso coração precisa ser sincero. Nós precisamos ser verdadeiros. Ainda nos nossos dias, algumas pessoas são uma coisa na frente dos outros e por trás são totalmente diferentes. Jesus chamava isso de hipocrisia. A hipocrisia, ela está sempre presente na igreja. E algumas pessoas se deixam envolver pelo espírito da hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiros. O nosso coração precisa ser sincero. Daí a gente não ficar aí pelos cantos, conversando, falando coisas que a gente não falaria abertamente no meio dos irmãos. Satanás é o pai da hipocrisia. Se a gente não tomar cuidado, ele vem, se apodera de nós e nos transforma num joguete nas mãos dele. O diabo, ele se disfarça, diz, não tem nada demais. O que acontece é que você é muito mal compreendido aqui, muito mal compreendida pelos irmãos, não é bem assim, eles não dão valor em você, tal. A conversa do diabo sempre é essa, né? Olha, no teu orgulho ele vai bem aí no orgulho. Ele vai te enrolar, dizer, você viu, o pastor nem olhou para você, o pastor não elogiou você, o pastor não falou bem de você, o pastor não reconhece o serviço que você faz, então não tem nada demais você falar aí pelos cantos. Temos que ter cuidado com isso. O diabo está sempre pronto a tornar o nosso coração um coração desonesto, um coração que não é verdadeiro. E as nossas mãos, o que fazemos, precisa refletir a pureza do nosso coração. Olhemos as coisas que nós temos feito para saber se somos sinceros ou se nós não somos. No versículo 7, o Senhor continua aí conversando com o Abimeleque, diz, olha, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então o Senhor, ele coloca aqui Abraão como um profeta. O que é o profeta? É aquele que tem uma relação estreita com Deus, para que possa fazer cumprir a vontade de Deus na vida daquele profeta. Em geral, é um homem chamado para
desempenhar um ministério. Isso, dentro da igreja, existem muitos profetas, mas esses profetas que tratam das coisas terrenas, da prosperidade da vida material, não são profetas do Altíssimo. Porque o Altíssimo não trata das coisas desse mundo. Ele trata apenas das coisas eternas. Então, os nossos olhos precisam estar bem arregalados, os nossos ouvidos bem dilatados, para nós vermos os profetas, ouvirmos os profetas e nós decidirmos se eles são ou se não são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantarão no meio de vós. Nós somos o povo de Deus. No meio do povo de Deus se levantaria profetas que têm a mão suja. E não são poucos os profetas dos nossos dias que têm as suas mãos sujas, cujos corações não são sinceros e verdadeiros. Abraão, pois, era considerado por Deus um profeta. E ele diz assim, veja que interessante, Deus poderia dizer para ele que a restituição da mulher dele já daria vida para ele e não traria mais mal nenhum àqueles que viviam ao seu lado. Mas o Senhor diz, olha, você vai falar com ele porque ele rogará por ti. Então Abraão, lembra que ele intercedeu por Ló, que estava lá em Sodoma com a sua família, perdido lá na vida de gozos terrenos? Agora Abraão vai interceder por Abimeleque, para que ele possa viver. É interessante que no finalzinho aqui do versículo, do capítulo, tem um versículo que diz que a casa de Abimeleque estava com as madres fechadas. Quer dizer, o Senhor tinha impedido que as mulheres dessem luz, engravidassem. Isso tudo por causa da presença de Abraão e de Sara no reino de Abimeleque. Olha como é preciso haver uma intercessão da parte do profeta. E nós podemos interceder e devemos interceder pelas pessoas a quem nós queremos ajudar. Não é? Ah, não, Deus está vendo, Deus vai interceder. Olha, se Deus intercedesse sem a participação do profeta, não havia necessidade de Deus dizer a ele, ó, vai falar com Abraão, Abraão vai rogar por ti. Deus poderia ter tirado Ló lá de Sodoma, não poderia? Porque Deus é Deus, Ele pode tudo. Ele poderia ir lá dar uma ordem para Ló e Ló sairia de Sodoma pela própria vontade de Deus. Mas Abraão teve de interceder por ele, então nós somos intercessores. Assim como Cristo é intercessor diante de Deus por causa dos nossos pecados. Então a intercessão é uma coisa que dentro da igreja do Senhor, dentro do povo de Deus, é um processo indispensável. Quando nós queremos ajudar alguém, precisamos falar com Deus e clamar a Deus para que Ele interceda e faça por nós o que estamos necessitando. Então chamou Abimeleque a Abraão, versículo 9, e disse-lhe, que nos fizeste, Abraão? Em que foi que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Ele disse para Abraão, olha aqui que é um pagão, né? É um homem do mundo chamando a atenção do Abraão, olha, você está fazendo coisa errada, né? Porque o coração do Abraão estava ali escondendo a verdade, estava temeroso do que poderia acontecer com ele. Então o rei chamou a atenção dele e disse, olha, você me fez uma coisa que não deveria ter feito. A gente vê que o rei tinha um bom senso, não é? Ele sabia o que era certo e aquilo que era errado. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai,
mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Então, havia uma meia-verdade aí em andamento, né? Ela era meia-irmã de Abraão. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, essa história está sendo contada por Abraão, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara, Abimeleque disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Então Abraão orou a Deus, intercedendo pelo Abimeleque e pela sua casa, pelos seus empregados, pela sua mulher, pela sua família, não é? Para que eles pudessem ficar livres daquela determinação de Deus que estava sobre eles, por causa da presença de Abraão e de Sara naquela terra. O Senhor, versículo 18, havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Bem, nós vimos que o Senhor havia prometido a Abraão que Sara teria um filho. E aqueles anjos que estiveram com Abraão disseram que voltaria depois de um determinado tempo para que Sara pudesse dar à luz a um filho. E no capítulo 21, vamos acompanhar a leitura, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então, olha aí que no comecinho do capítulo, a palavra mais uma vez fala da visita do Senhor a Sara, a visita que o Senhor havia feito a Sara conforme ele prometera. E daí ela concebeu um filho de Abraão, já na sua velhice. Então, a concepção só foi possível por causa da intercessão de Deus, por causa do Senhor, senão não havia condições favoráveis, fisicamente falando, para que aquela mulher, já em idade avançada, tivesse filho. Mas como o Senhor havia prometido, ele veio e fez com que ela ficasse grávida do Abraão e viesse a ter o menino. Não vamos aqui, evidentemente, tratar de como isso se deu. Se o Senhor rejuvenesceu ela, rejuvenesceu o seu útero e tal. Não vamos tratar desse tema. O que importa aqui é que, por intercessão divina, esta gravidez, essa concepção foi possível de acordo com a promessa. E Abraão, versículo 3, pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque, que quer dizer riso. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque,
seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Aqui, ela não está, a palavra se referindo ao riso de pouco caso dela, porque quando ela ficou sabendo que ficaria grávida, já uma idade avançada, ela achou graça, ela riu-se disso, o que foi repreendida pelo anjo. Vocês devem se lembrar. Mas aqui o que ela quer dizer é que Deus lhe trouxe bastante alegria quando ela teve este filho. E todo aquilo que ouvir o Senhor se alegrará como ela. Tá bem? É nesse sentido. Não quer dizer aí que é um riso de descrença, como foi naquele momento em que ela fora repreendida pelo visitante celestial. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Aí começa a haver uma situação de rivalidade entre aquela serva do Abraão, a Agar, e o seu filho Ismael, que já era de uma certa idade, era um mocinho, né? Um jovem. Viu Sara, versículo 9, que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava do menino, zombava daquela situação. E ela disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Está se referindo aqui ao outro filho, ao Ismael. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Nós vemos ali nascer dois ramos de família, não é? Um de Isaque, que é esse filho que nasceu mais tarde, e o outro do Ismael, que era filho da egípcia, da Agar. Então nascem duas linhagens de famílias. E segundo os estudiosos, Ismael também deu origem a 12 nações árabes. Daí os árabes não se entender muito bem com os judeus, que são descendência de Isaque. São duas famílias, são dois irmãos que não se entendem muito bem. Toda aquela confusão que a gente vê lá no Oriente Médio, em torno de Israel, aquelas brigas que existem entre os países árabes que não gostam de Israel, é, na verdade, um conflito entre essas duas linhagens de família. Tá bem? Espera-se que no fim do mundo essas querelas possam de uma vez por todas serem resolvidas. Espera-se. No versículo 14, a palavra diz que se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores
e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Esse tiro de arco aí, eles dizem que é 700 metros, né? Mas o sujeito tem que ter uma força e tanta a lançar uma seta, né? A uma distância tão longa. Mas diz que é uma medida aí que é tirada dos estudos aí do pessoal que pesquisa o tiro de arco. Então ela viu que o menino estava sem água e colocou ele sentado embaixo de uma árvore e se afastou. Ela não queria ver o menino sofrer, na verdade. E começou a chorar. E ela ouviu a voz de Deus, né? Olha o versículo 17, diz que Deus ouviu o menino chorando e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então daí nasceram as nações chamadas nações árabes. Porque dizem que esse menino, Ismael, ele se tornou um nômade. Aqueles que viajam pelo deserto de um lugar para o outro. E para quem vive no deserto, ele acabou se tornando um homem de pele escura e o seu corpo desenvolveu pelos. Então os árabes são morenos e peludos, né? E os judeus são branquelos, né? E sem pelo. Então essas são as duas linhagens familiares que nasceram de Abraão. Então todo esse povo árabe que são muçulmanos, seguidores de Maomé, na verdade são os descendentes de Ismael. Tá bem? E o conflito é essa confusão de família que está lá por se desenrolar. Se Deus quiser, um dia vai ter fim. A partir do versículo 22, a história volta aqui para o rei Abimeleque. Aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, que era o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Então, o rei Abimeleque, junto com o seu general, estava ali estabelecendo um pacto com Abraão. Porque Abraão era um homem abençoado. E o rei Abimeleque percebeu que era bom tê-lo como um amigo, como uma pessoa com quem ele iria conviver em paz. Por isso, ele conversou com Abraão e disse: olha, eu queria estabelecer com você um pacto, que jurasses pelo nosso Deus, né, pelo Deus, o Deus que está contigo, que não mentirás a mim nem a meus descendentes. Ele queria estabelecer esse pacto de paz com Abraão. Aqui também a gente vê que ele reconhece que Deus estava presente em tudo aquilo que Abraão fazia. Não deixa de ser para nós um exemplo de que nós precisamos também, em tudo que nós fizermos, a gente ter a presença de Deus. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui dos irmãos, para que lá fora, na nossa casa, ou na rua, ou na nossa vida profissional, a gente seja diferente
daquilo que nós somos dentro da igreja. Não pode ser. Nós precisamos ser homens sérios e idôneos, homens e mulheres idôneos, que são sempre de coração sincero em qualquer lugar onde estiver. Não tem sentido que lá fora nós sejamos uma pessoa que não se conhece dentro da igreja. Tá bem? Então, ele reconhece aqui uma das qualidades de Abraão, era que Deus estava com ele em todas as coisas que ele iria fazer. Então, se nós vamos fazer uma coisa, seja ela qualquer, na nossa área profissional, na área familiar, dentro da igreja, no âmbito da comunidade, em tudo, nós precisamos saber se estamos fazendo conforme a vontade do nosso Deus. É interessante também, aqui no versículo 23, que a palavra do rei, ela fala sobre o fazer o bem e receber o bem. Não é? Ele diz, olha, faça conforme a beneficência que te fiz, porque ele fez bem a Abraão. Ele presenteou Abraão com riquezas, mesmo diante daquela mentira do Abraão, né? Daquela situação complicada que ele colocou o rei diante de Deus, né? Mesmo assim, ele presenteou Abraão com muitas coisas. Então, ele está dizendo, olha, eu quero que você faça com a minha descendência conforme eu te fiz, conforme o bem que eu te fiz. Então, todo o bem que nós fazemos, ele corresponde a um bem que retorna para nós. Assim, do mesmo modo, o mal que nós fazemos, ele se traduz por uma resposta de sofrimento para nós. Então, temos que fazer o bem em todas as circunstâncias. E Abraão respondeu para ele, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque havia tomado à força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Essa expressão Berseba quer dizer, né, o poço do juramento, uma coisa assim, mais ou menos na nossa língua, né? Significa o lugar de juramento, o poço em que houve um juramento. Então esse lugar passou a se chamar Berseba, porque ambos ali estabeleceram uma aliança entre eles. Assim fizeram esta aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, Ficol, o príncipe do exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém? Então a gente vai acompanhando aí a história desse homem chamado amigo de Deus, que é o pai de todo o povo, de toda a nação santa, o povo de Deus, e também o pai daqueles que hoje são chamados os muçulmanos, né? Os que são dos países árabes. Abraão é o pai da fé, aquele que deu origem a muitas nações que andam nos caminhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Que assim seja.